Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Muito bom dia para todos vocês. E hoje tem Flamengo. O Mengão vai entrar em campo, partida pela Copa do Brasil contra o Grêmio. O Flamengo tem a vantagem, a primeira partida venceu por 2-0 e basta empatar que já estará na final da Copa do Brasil e pode até perder de 1-0, que estará também na final. Mas o detalhe é o seguinte: tivemos ontem a polêmica dessa briga entre Gerson e Varela. Como que o Flamengo vai jogar depois desse clima tenso que foi no treino do Flamengo? Mas vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente deixando seu like. Você que está aí assistindo nosso vídeo, tomando seu cafezinho na manhã dessa quarta-feira, talvez se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, chega deixando seu like aqui. O seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo. E justo hoje, na manhã desta quarta-feira, vamos trazendo as últimas notícias do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Mas antes da gente começar o vídeo, vai nos comentários e já arrisque o seu palpite para essa partida entre Flamengo e Grêmio. Coloque aqui o seu palpite, tá certo? Vamos então para o vídeo de hoje. Cores agitados no Flamengo, uma tremenda confusão no treino. Gerson e Varela se desentenderam. O Gerson deu um soco e quebrou o nariz do Varela. Mas quem conta tudo pra gente, os detalhes deste conturbado treino de terça-feira, é o nosso Pedro Henrique Torre. Que clima, hein? 3 semanas são uma vida no futebol. Era um Flamengo de peito estufado, que deixava a arena com um 2-0 praticamente irreversível. Havia pouca esperança ao Grêmio. 20 dias, uma eliminação e 2 socos depois, tudo mudou. A agressão de Gerson a Varela na véspera do confronto sacudiu ainda mais o ninho do urubu. As tentativas de amenizar o ambiente foram abaladas. Lideranças do elenco, como Felipe Luiz, tentaram tomar as rédeas da situação. Os protagonistas do caos da vez vão ser multados, mas estão liberados para constar entre os relacionados. Varela teve fratura no nariz constatada. Vai ser reexaminado e pode jogar de máscara no lugar de Wesley, suspenso. Um ninho chacoalhado 2 dias depois de o vice de futebol, Marcos Braz, garantir não acreditar em problemas no ambiente. Eu acho que é um ambiente que está todo mundo triste. Uns mais, outros menos. Quando eu falo uns menos, as pessoas, uns sentem mais, outros sentem menos. Mas a grandeza do Flamengo faz isso aqui ficar mais complexo ainda. Tem que ter calma e tranquilidade para se reverter o quadro, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas usar o caldeirão contra os donos da casa pode ser o grande trunfo para o momento. A gente sabe dos pontos fortes do Flamengo, mas também a gente sabe dos pontos fracos. O Flamengo, dentro do Maracanã, é difícil ser batido. Ele é difícil ser batido. Mas, apesar da vantagem que eles têm, é que eu falo, é uma partida mais de 90 minutos. Muita gente já dá com 100% do Flamengo na outra fase. Vamos jogar. Vamos jogar esses 90 minutos aí. A vantagem do placar ainda é rubro-negra, mas 3 semanas no futebol são uma vida, e é mesmo impossível negar. 20 dias, uma eliminação e 2 socos depois, tudo mudou no confronto da semifinal da Copa do Brasil. 2 socos depois. Parece mentira que um repórter traz uma informação de um clube e dentro do clube, né? E no treinamento, que coisa. Essa eu nunca tinha visto, viu, Elton? Eu não sei se você já tinha notícias de um clube profissional de futebol, alguma coisa dessas. Agora, daqui a pouco a gente fala muito mais sobre o jogo, por exemplo, o Grêmio, se vai ter PP, que pode ser a novidade no Grêmio, se o Fábio vai ser lateral direito, a gente vai tratar disso tudo já já. Mas ontem a gente falava aqui no Sport Center que o Grêmio não tinha o favoritismo, que era todo do Flamengo o favoritismo. Com esse episódio, o Flamengo é menos favorito, Elton? Olha, Edu, o Flamengo dentro de campo tem uma vantagem muito boa, né? Joga até por uma derrota, por um gol de diferença, né? E é um resultado que ainda classificaria a equipe. Eu nem classificaria esse episódio como algo que diminui a vantagem do Flamengo, porque indo para o campo, continuando no campo, na verdade, a gente vai perceber que o Flamengo não tem mostrado nos últimos jogos confiança para o torcedor e confiança para si próprio
que vai garantir essa classificação. Então acho que o campo já tem mostrado isso nos últimos jogos. Mas é lógico que esse ambiente também impacta demais nesse confronto, que acaba sendo um pouco mais complicado do que deveria ser por conta do primeiro jogo, né? O Flamengo fez um jogo muito cirúrgico contra o Grêmio na ida e conseguiu uma excelente vantagem. Eu acho que diminui muito, Edu, por conta do campo mesmo. E é lógico que quando a gente olha agora para o Flamengo, que já não tem o seu lateral titular, que é o Wesley, e o provável substituto, ele vai ter que jogar com uma máscara, não porque pode ter havido um choque entre dois jogadores, num treinamento pode acontecer, né? Uma dividida, de repente um jogador acaba se contundindo, tendo algo ali que atrapalha o andamento até do treinamento, mas uma agressão entre dois jogadores, poucas vezes eu vi isso acontecer. Já vi muitos relatos, né, de brigas entre jogadores do mesmo time, mas eu acho que a justificativa do Flamengo não cola, né? Que os dois estão querendo a mesma coisa, estão querendo vencer, é um ambiente de jogadores que querem ver o Flamengo melhor. Ninguém resolve desse jeito não, né? Foi o que aconteceu com o preparador físico e o Pedro, e agora acontece entre Varela e Gerson. Eu acho que o Flamengo criou, os jogadores pelo menos, estão criando um ambiente hostil para eles próprios. Poderia ser um ambiente muito mais tranquilo, mesmo com uma eliminação na Libertadores. O Flamengo ainda tem uma grande chance de conquistar um título importante para o futebol brasileiro e para a história do Flamengo, que é a Copa do Brasil. Se tornar um dos grandes, dos maiores vencedores da história da competição. Mas está criando um próprio inimigo, né? O inimigo não é o Grêmio nesse momento. O primeiro inimigo do Flamengo é o próprio Flamengo, são os próprios jogadores, que precisavam resolver isso o mais rápido possível. Foi uma profusão de memes nessa terça-feira, né? Falando que é o UFC Flamengo, chamando o próximo esporte que o Flamengo vai ter, o Vale Tudo, o UFC pode esperar, a sua hora vai chegar. O pessoal faz piada mesmo, né? A gente vê esse corredor polonês aí, até parece uma imagem irônica dos jogadores se batendo de brincadeira. Mas assim, nariz quebrado, claro que eu já ouvi relato de jogadores, até do mesmo time, brigando, mas nariz quebrado eu nunca tinha ouvido falar, não. Você falava do desempenho ruim do Flamengo nos últimos jogos, né? Cuiabá, vamos lembrar, aí cai contra o Olímpia da Libertadores, contra o São Paulo não vai bem, contra o time reserva do São Paulo, então a sequência realmente é muito ruim. Mas até que ponto, Elton, que esse tipo de episódio, para você, aponta uma falta de comando, uma falha da diretoria em manter o clima legal? Eu acho que é um ambiente, de fato, bem permissivo. É lógico que quem comanda esse grupo é o técnico. O treinador, ele é o primeiro nesse escalão aí, digamos, de comandantes, né? Tanto que a diretoria de futebol, a presidência do clube, colocam profissionais para justamente cuidar do elenco diretamente. Porque tem o supervisor, tem o diretor de futebol, e enfim, tem os vice-presidentes, né? No caso do Flamengo, que é um clube associativo. Eu acho que o impacto direto é no Jorge Sampaoli, que já não soube lidar muito bem com a questão do Pedro e o seu preparador físico. Tanto que ele teve uma conversa com o Pedro, né? Informações de bastidores, recentemente. Já aconteceu tem um bom tempo o episódio, e eles só tiveram essa conversa agora. Então o São Paulo também talvez não tivesse o tato necessário para lidar com essa situação, e aí o ambiente acaba ficando descontrolado. Porque se aconteceu isso com o Pedro e as medidas não foram tomadas rapidamente para que não voltasse a acontecer, o ambiente segue permissivo. Então acho que isso cai muito nas costas do treinador, que em tese, né, não está sabendo lidar com esse ambiente efervescente, né, no elenco do Flamengo. Pois é, chamou muita atenção no final do jogo Flamengo e São Paulo, os jogadores indo cumprimentar o Dorival, o sorriso, enquanto o Sampaoli estava ali isolado em outra parte do gramado. A falta de comemoração no pênalti também chamou atenção, né? No pênalti que acabou gerando o empate do Flamengo. Mas eu estou tocando nesse assunto para falar de Sampaoli. Se você acha, rapidamente para a gente arredondar, que a gente tem muito assunto ainda, Elton. Se cair, provavelmente, se não se classificar para a final, Sampaoli deve perder o cargo. Você está vendo assim, essa chance
meio no caminho aí? Se não se classificar, o São Paulo pode dançar? Eu vejo pelo histórico do próprio Flamengo, da própria diretoria, é um resultado que o Flamengo vai ter que jogar muito mal e o Grêmio jogar muito bem para a situação se reverter. A gente sabe que o ambiente também já não está tão legal assim, existe a possibilidade do São Paulo sair, inclusive depois do episódio do seu preparador físico. Então acho que resultados determinam muita coisa no futebol brasileiro. Muitas vezes o ambiente é muito bom, Edu, e os resultados não vêm e o técnico é demitido. Se juntar as duas coisas, aí fatalmente o São Paulo entrará nessa ciranda, né, de mudanças de técnicos no Flamengo nos últimos anos. Que coisa impressionante, né? Como mudou o clima no Flamengo realmente desde a primeira semifinal para cá. E a gente volta a falar das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Grêmio é o nosso assunto. No Flamengo, que dia conturbado, hein? Vamos dar uma olhada como foi esse entreveiro e tudo mais com o Pedro Torre. Valeu, pessoal. Uma véspera de semifinal de Copa do Brasil explosiva para o Flamengo. Briga no ninho do urubu. Gerson agrediu o lateral direito Varela e aí acabou em confusão no CT rubro-negro. Os dois saíram mais cedo da atividade. Varela parou, inclusive, no hospital para constatar que teve uma fratura no nariz. Passou a ser dúvida para o jogo desta quarta-feira contra o Grêmio. Pode ser até que ele atue, mas se atuar vai ser ali no sacrifício e também, quem sabe, com uma máscara. Tudo aconteceu depois de uma entrada do Gerson no Varela durante a atividade. O Varela não gostou muito, reclamou. Aí depois houve uma discussão, o Varela partiu para cima do Gerson e o Gerson respondeu com um soco na cara do Varela, se esquivou ali de uma investida do Varela e respondeu com um soco. Então, depois desse fato ter deixado todo mundo chocado no CT rubro-negro, ali as lideranças do Flamengo, jogadores mais experientes, como por exemplo o Felipe Luiz, tentaram se reunir para tentar tomar as rédeas da situação, acalmar os ânimos para esse jogo desta quarta-feira, 21h30, no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, abriu 2-0, pode perder por um gol de diferença, mas o ambiente está muito pesado no CT rubro-negro diante de tudo que vem acontecendo. Então o Flamengo não vai ter o Wesley, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Varela passa a ser até uma dúvida se vai ter condição ou não de entrar em campo. O Mateuzinho não joga desde 14 de março, quando quebrou a perna, está com condições físicas para jogar, mas não tem ritmo de jogo. Fabrício Bruno pode ser ali improvisado na lateral direita, mas o Flamengo tem dificuldade. Varela e Gerson serão multados em 5% dos seus vencimentos, mas não serão suspensos inicialmente, estão liberados para serem os dois relacionados para essa partida. Então um ambiente muito conturbado no Ninho do Urubu, na véspera de Flamengo e Grêmio, semifinal de Copa do Brasil. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Pois é, o Grêmio já está no Rio de Janeiro, treinou nessa terça-feira pela manhã com os portões fechados no CT Luiz Carvalho e em seguida embarcou para a capital carioca, onde chegou no meio da tarde, já concentrado para essa grande decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, valendo vaga na final. O Grêmio tem uma missão difícil, é verdade, vencer o Flamengo no Maracanã por mais de 2 gols para levar para os pênaltis, por 3 gols se quiser chegar à próxima fase. E até por essa necessidade do resultado, o técnico Renato pode apresentar alguma surpresa no time do Grêmio. E eu falo aqui de PP, que é um jogador que acrescenta, segundo o próprio Renato, muita qualidade ao meio-campo do Grêmio, mas é um jogador que ainda vem se recuperando, ou pelo menos recuperando a melhor forma física. O PP ficou afastado dos gramados por 3 meses por conta de uma lesão, voltou contra a equipe do Fluminense, jogou até mais tempo do que estava programado para ele jogar, e no final da partida disse que se sentiu bem. Até por isso, o Renato cogita sim colocar o PP para iniciar a partida contra o Fluminense. Ele não tem condições para 90 minutos, seriam no máximo 45 minutos, mas ele pode começar a partida. A grande questão é, se formando um tripé de volantes ao lado do Vilha Sante e do Felipe Carbajo, e aí o Renato teria que tirar do time ou o Ferreira ou o João Pedro Galvão, ou se ele simplesmente entraria ao lado do Vilha Sante para formar ali uma dupla de volantes. O fato é que o Renato sim cogita colocar o PP e vai muito de como o jogador está se sentindo após a partida contra o Fluminense. Ele disse que estava se sentindo muito bem. O Renato tem outros problemas defensivos nesse time do Grêmio. O Walter Kahneman está suspenso e machucado, então ele está fora do jogo.
O Bruno Vini sequer viajou com a delegação, também está fora dessa partida. E aí o Renato dissolve aquele esquema com 3 zagueiros, né, que ele já não vinha utilizando nos últimos jogos, até por essa deficiência de jogadores na zaga. Uma dúvida na lateral direita, João Pedro ou Fábio? O Fábio, se quiser ser mais ofensivo, o João Pedro mais defensivo. Então, com essas questões, o Grêmio foi para o Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro, onde enfrenta a equipe do Flamengo, acreditando sim, principalmente por causa da boa vitória que teve contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, o reingresso no G4 do Campeonato Brasileiro, isso pode ter reflexo na Copa do Brasil, e até pela crise que vive o Flamengo, né? Então o Grêmio já no Rio de Janeiro, concentrado, preparado para essa decisão, valendo vaga na grande final da Copa do Brasil. Um abraço. Obrigado, Berton. Vamos ver então se teremos Varela jogando de máscara ou não. A máscara foi feita, informação do nosso Pedro Ivo Almeida. Elton, e aí? Você acertou 5 de 10 da rodada do Campeonato Brasileiro no nosso palpitão. Você costuma ser melhor do que isso. Palpitão para Grêmio e Flamengo no Maracanã. Pô, mais que isso vai ter que ser 100%, né? Porque só são 2 jogos. Se acertar um, pelo menos é o mesmo do Campeonato Brasileiro. Acho que o Grêmio ganhou um pouco mais de, quem sabe, né, motivação. Mas tá difícil, viu? Pra mim vai ser 1-1, Edu. Cruzamento do Varela, gol do Gerson, já pensou? Nossa. Pode acontecer. E ainda tem o Pedro no time, né? Eu acho que o Mengo perde de 1-0 ou 2-1. Eu também acho que o meu placar do jogo é esse aí. Tá, mas eu acho que o Grêmio pode fazer o 2-0 ou até o 3-1. Passa e demite o técnico. Essa frase é baldaciana, que o Baldasso acha isso. Tu acha que o Sampaoli já tá fora, né? Cai quinta-feira de manhã. Mesmo classificado. Mesmo classificado. E eu acho que em cima dessa tese do Bruno, é isso aí. Eu acho que o sonho dos jogadores do Flamengo é se classificar perdendo o jogo. Que é pra cair o técnico mesmo. Porque, Baldasso, se o Flamengo ganhar o jogo, ele pode ganhar uma carta branca e uma confiança do Landim. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo está tão mal, está desempenhando tão mal, surpreendendo a todos pela maneira como está jogando, que se os jogadores ganharem bem do Grêmio amanhã, eles vão provar o seguinte: não é o treinador, somos nós. Ô Lucas, tem tendência disso, de o São Paulo cair com o Flamengo classificado? Tendência não, tá, Meneghetti? Mas o pessoal por aqui não descarta a possibilidade. Eles tratam aqui, a gente até falou um pouco sobre isso ontem, eu posso até ampliar. Eles tratam o departamento de futebol do Flamengo aqui como uma bomba relógio. Quanto menos espera... Bom, vamos lembrar a situação do Dorival Júnior, né? Ninguém imaginava o Dorival campeão de Libertadores e Copa do Brasil, pum! O Flamengo já estava acertado com o Vitor Pereira e o Dorival foi embora. Ninguém esperava, ninguém imaginava que ia acontecer isso. Eles tratam aqui a direção do Flamengo e até o sentimento é esse, de que é uma bomba relógio. A qualquer momento pode ser surpreendido. Então, assim, em caso de classificação, não se descarta uma saída do Sampaoli pelo futebol, que é muito pequeno, o que está sendo apresentado pelo time do Flamengo nessa temporada, mas principalmente pelo ambiente que tem em relação ao grupo de jogadores, que a gente sabe tem jogadores experientes e campeões no Flamengo e que sim, ditam o ritmo das coisas no vestiário e a gente sabe como funcionam as coisas aqui no Rio de Janeiro. Agora, em caso de classificação, enfim, não é tendência, é uma possibilidade. Até sobre o time do Flamengo para o jogo de amanhã, tá, Meneghetti? O Davi Luiz vai ser desfalque, ele tem dores ainda no adutor da coxa, não deve nem ser relacionado. A grande novidade na lista do Sampaoli deve ser o volante chileno Eric Pulgar, que tinha sido titular na chegada do Sampaoli aqui, conhece ele, trabalhou na seleção chilena também com o jogador. O time do Flamengo deve ter Matheus Cunha no gol, Mateuzinho na lateral direita, já foi titular na temporada passada, o Wesley tomou a posição, mas está suspenso. A dupla de zaga, Fabrício Bruno e o Léo Pereira, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, e aí, inclusive o Ayrton Lucas, que o pessoal está dando aqui, que está vendido para o Al-Hilal do Jorge Jesus. No meio de campo, Thiago Maia, o primeiro volante, muito criticado pela torcida do Flamengo. Uma dúvida entre Alain e Gerson, a tendência é que o Gerson comece como foi contra o Olímpia na Libertadores. Vitor Hugo, De Arrascaeta e Bruno Henrique, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, no comando do ataque. Mais lamentável, quer dizer, não sei se é mais lamentável, mas é tão lamentável quanto... Uma nota ruim. Ruim, muito ruim. Eles confirmaram a briga e disseram que o elenco, os jogadores entendem que isso faz parte de um treino muito disputado em preparação para um jogo decisivo que acontece nessa quarta-feira. Fernanda Maia, o que eu fico, assim, assustado é como
E isso está sendo levado em consideração pela diretoria, porque ninguém faz nada para poder melhorar o ambiente do Flamengo. O ambiente está horrível, não existe sintonia entre comissão técnica e jogadores, não existe mais isso, acabou. Como é que o Flamengo vai chegar para um jogo tão importante que é nessa quarta-feira desse jeito? E não adianta o Flamengo dizer em nota oficial que isso faz parte, não faz parte. Sabe por quê? Os outros jogadores estão tristes com a situação. Vamos ler a nota aí pra gente dizer... Eu posso ler a nota? Pode, ler a nota aí. É grande, não, né? Não, é uma nota bem curta, é assim, poucas palavras. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entreveiro, eles trataram como entreveiro entre os atletas... seria um entreveiro, Lucas Pedrosa? Seria um bololô, né? Bololô. Na linguagem do carioca, o bololô, né? Que o entreveiro entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. Ou seja, se tiver... estavam pensando se vai ou não relacionar os dois jogadores. Então vai. Não, a gente não pode dizer isso. Porque a nota diz que o departamento de futebol resolveu. Resolveu como? Porque o resolver é simplesmente afastar os dois jogadores, multar os dois jogadores. Tem várias maneiras de você resolver esse tipo de situação. E a informação que eu tenho é que a comissão técnica estava pensando em botar esses dois jogadores como titulares. Vamos lá, se tirar esses dois jogadores do jogo de amanhã, já muda a preparação para o jogo, né? Porque se você está pensando nesses dois jogadores como titulares, a preparação para o jogo já é afetada. Fernanda, muita gente brinca, eu vi nas redes sociais, o Flamengo voltou, gente. Dito isso, Flamengo campeão. Flamengo vai ser campeão, Flamengo voltou. A gente não pode brincar dessa maneira. O Flamengo não voltou, não é esse o Flamengo. Não tem como um time de futebol ou um time de UFC ser campeão dessa maneira. Porque, de fato, isso só mostra e só comprova que o ambiente do Flamengo não é um ambiente favorável para um time ser campeão. E brincadeiras à parte, Lucas Pedrosa, quando as pessoas brincam, e nós mesmos brincamos aqui antes do jogo contra o Grêmio, quando deu toda a confusão com o Pedro, a gente brinca, agora deu delegacia, o Flamengo voltou, vai ser campeão. Sim. A gente brincou, né? Que é uma brincadeira que acontece aqui no futebol carioca. Mas as brincadeiras e os problemas que sempre trouxeram o Flamengo, e coincidentemente foi campeão, nunca eram problema de briga entre personagens do elenco. Sim. Claro que teve um jogador que não gostava do outro, mas quando é uma coisa de problema que fica muito falado, é sempre um problema extracampo, um jogador que se envolveu nisso, naquilo, mas não isso aqui. Você ter um elenco rachado é mais complicado. Não, Fernanda, e era outra época, Fernanda. As pessoas não entenderam ainda que o futebol evoluiu. Para você ter um time competitivo, campeão, vencedor, esse ambiente tem que ser bom. E não adianta você ter vários e vários craques e o ambiente não ser bom. E eu já falei isso aqui, o maior exemplo disso foi a chegada do Dorival Júnior ao Flamengo em 2022 e a chegada do Dorival Júnior ao São Paulo em 2023. É ambiente, é gestão de grupo. Para os dois jogadores, o Gerson, que é uma referência, que é um craque do Flamengo, e o Varela, que não tem essa expressão, mas eles chegarem às vias de fato, é porque o ambiente é muito ruim e principalmente falta comando. Falta comando da diretoria, falta comando do treinador, que ninguém respeita o treinador, porque o membro da comissão técnica do treinador deu um soco no parceiro, e aí, obviamente, se você já tem uma afinidade com um ou com outro, você já toma lados, e isso só prejudica o Flamengo de todas as formas. Não existe mais esse negócio o jogador problema vai lá e resolve. Fernanda, se o ambiente não estiver bom, time vencedor é raro de existir. Raríssimo. Hoje no futebol não tem como você conseguir ser um time campeão, ser um time decente, unido na competição de jogar o futebol como é hoje, dessa forma. Não tem como. Se a gente pegar e fazer uma análise, o Dorival chegou ao São Paulo num clima totalmente horrível, porque o Rogério Ceni, o antecessor, tinha brigado com o jogador. Sim. Aí o ambiente, e eu pude ver isso de perto, o ambiente no São Paulo é maravilhoso, no Maracanã, tanto é que todos os jogadores do Flamengo foram falar com o Dorival. E de maneira oposta, o que acontece no Flamengo desde a saída do Dorival? O ambiente só piora. Desde a saída, porque desde a saída. Disso teve porque com o Vitor Pereira já era ruim o clima, Sim. já era ruim, tanto é que ele foi demitido. Com o Sampaoli, parecia que ia melhorar, mas piorou. A verdade é essa, o ambiente é péssimo. E o Pedrosa traz um recorte em relação ao futebol hoje em dia, e uma coisa que fica muito nítida em relação a todo esse sucesso e você ter um grupo que é a unidade, é o Botafogo. Eu já falei aqui várias vezes que esse é o grupo do Botafogo mais unido, em que eles são amigos de verdade e às vezes essa amizade que é a grande gasolina para uma competição tão grande que é o Campeonato Brasileiro. No jogo contra o Internacional, tinha um monte de jogador
com a faca nos dentes por conta da saída do Tiquinho, que estava machucado, e misturou com a questão do PR ter falhado ali, e eles jogaram por esses dois personagens. E isso ficou muito nítido no final do jogo. Eles fazem uma live com o Tiquinho para ele participar daquela festa e eles são uma unidade. Às vezes você não tem o melhor elenco, mas você precisa ter um elenco que é único, que é junto. E você ter esse tipo de fragmento hoje dentro do futebol, Pedrosa, é muito complicado. Que jogam um pelo outro, Fernanda. Na primeira bola que o Gerson errar o passe pro Varela, o que você acha que vai acontecer dentro de campo? Eles vão reclamar um com o outro, vai ter briga de novo e vice-versa. E aí, repito, vai ter um grupinho do lado do Gerson, vai ter um grupinho do lado do Varela, vai ter, exemplo, o Davi Luiz, que é um cara que cobra esse profissionalismo, esse treino, reclamando com quem não tá treinando tão bem, e o Flamengo cada vez mais vai acumulando problemas, e que são problemas extra-campo, não são problemas dentro de campo pela qualidade dos seus atletas, é problema extra-campo, problema de relacionamento. E, de verdade, Fernanda, se eles acham que eles vão continuar sentando em tudo aquilo que eles conquistaram e vão conseguir fazer isso o tempo inteiro, e eu repito, aquilo que aconteceu nos anos anteriores foi uma coisa muito de os caras resolveram sozinhos com a qualidade deles e também com as ideias simples do Dorival. O que aconteceu no Flamengo de lá pra cá não se repete. O que começa errado, termina errado. O Dorival é ponto fora da curva. Se o Flamengo continuar nesse antídoto de troca treinador, jogador não respeita a diretoria não tem comando, não adianta, esportivamente falando, vai se gastar 30 milhões de reais por mês e o Flamengo não vai ter êxito em campo, porque futebol e bagunça não funcionam mais em 2023. Nós tivemos o Bellator no Ninho do Urubu, o pau cantou, o Varela quis pegar o Gerson, que se esquivou e deu um diretaço no nariz do Varela, que fraturou o nariz do Uruguai. Que confusão, rapaz. Que loucura. Tudo isso na véspera do jogo, hein, Kleber? Pois é, e parece que o Gerson é bom de briga mesmo, hein? Porque no preparador físico lá, dizem que ele pegou pelo colarinho lá, bateu e que até quebrou lá a parede que estava atrás lá. Isso. Mas... O Gerson é bom de confusão, de treta. Ele gosta de uma... Ele se vira bem na pancadaria. Que coisa, hein, rapaz? Mas, infelizmente, aí para quem torce pro Flamengo, não foi um bom momento para isso, né? Já tá essa confusão toda aí, a diretoria tá negando, mas não dá para negar que o clima tá muito quente lá e tá prejudicando o desempenho do time. Rapaz, é verdade. Vitão, que loucura, hein, Vitão? Rapaz, com relação ao Gerson aí, garoto aqui do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, ele não ia ficar aí pra trás com o Uruguai de jeito nenhum, né? Mas brincadeiras à parte, é complicado. Você tá num momento desse, há 2 dias de um jogo de Copa do Brasil decisivo, onde você tem toda a vantagem para conquistar um título, independente da eliminação ser tão dolorida na Libertadores, e é muito dolorida, tem que pensar no que ficou, né? A gente perde uma coisa, mas tem o que vem à frente. E os jogadores estão com os ânimos muito exaltados. Não vou ser hipócrita, eu sei que isso acontece no futebol várias vezes, já aconteceu. No Flamengo não tem como acontecer, porque em 10 segundos fica pronto mais rápido que um miojo, a notícia sai. Alguém joga. É verdade. Meus amigos, eu estava pensando aqui. O Flamengo, desde que o Jorge Jesus foi embora, o Flamengo nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais se encontrou daquela forma, né? Ele teve bons momentos com o Dorival, ganhou títulos com o Rogério Ceni, mas ele nunca mais foi tão encaixado e tudo funcionando bem como na época do Jorge Jesus. Mas eu estava pensando o seguinte, cara, o Sampaoli gerindo o vestiário, ele é uma tragédia, hein? Porque tudo isso que está acontecendo passa por ele também, né? Porque um integrante da comissão técnica trazida por ele agrediu um jogador e esse integrante não era bem visto pelos jogadores e teve um atrito com um atleta. Aí depois ele teve aquele posicionamento que não agradou a maioria dos jogadores. E agora, 2 semanas depois, os caras saem na porrada no vestiário depois de uma confusão no campo, mostrando que eles não estão vendo limites e nem comando. Ou seja, o Sampaoli pegou um vestiário que já era complicado e detonou de vez, hein, Kleber? Realmente, o ano vai acabar para o Flamengo, né? Porque, convenhamos, caso seja eliminado da Copa do Brasil,
Campeonato Brasileiro está muito distante, nesse momento o Flamengo é o 4º colocado, está muito distante do Botafogo, então o jogo de amanhã é importantíssimo para o Flamengo. E o Grêmio, que estava mortinho lá, agora está começando a achar legal essa história e vem confiante para o Maracanã. O time do Flamengo, realmente, principalmente depois da confusão lá do preparador físico com o Pedro, as 3 atuações seguintes do Flamengo foram um horror, né? Cuiabá, Olímpia e São Paulo. Para amanhã, o que você faria, Vitão? Na verdade, eu tinha, só para explicar como eu penso, eu tinha ficado com medo daquele caso do Pedro acabar com a temporada. E parece que esse risco é grande, porque aquilo foi o estopim de algo que com certeza vinha acontecendo, você vem prometendo e tal. E aí, eu já tinha esse medo. Agora acontece isso que teve hoje. Por incrível que pareça que eu vou falar agora, João, Kleber e amigos aí, o que aconteceu hoje eu acho mais natural de acontecer no futebol, tá? Como eu falei. É que é uma coisa que a gente não gosta, mas acontece muito. Jogadores em campo, no treinamento, um pega mais firme, outro vai revidar e tal. É errado, mas acontece. A questão do preparador agredir o Pedro daquele jeito, por mais que o Pedro tenha irritado ele, que parece que irritou com algumas atitudes, aquilo ali quebra muito, quebra a confiança de quem tá... Pô, é a equipe do meu comandante, é o Sampaoli com eles, como é que o cara me agride desse jeito? Então, eu achava que poderia acabar com a temporada. E a Copa do Brasil, como sempre foi uma boa válvula de escape para times que não estavam tão bem na temporada, até as zebras aparecem muito nela, né? Muitas zebras ao longo da história, por ser um campeonato mais curto, ela é a única saída que eu vejo para o Flamengo na temporada. Então, amanhã é dia desses caras olharem um para o outro, né? Já que eles têm personalidade, como disseram que o Felipe Luiz reuniu o elenco hoje, e falar, gente, pelo amor de Deus, vamos classificar, a gente tem um tempo para a final para acertar isso, mas tem que classificar. A gente tem 2-0 de vantagem e o Maracanã é nossa torcida. Por mais que estejamos com problemas, tem que classificar. E eu vi o Kleber falando sobre jogadores aí, João. Um jogador, entre todos, eu acho que tem que jogar. Tem mais para eu falar depois, mas o Vitor Hugo é um garoto que, para mim, naquele lugar ali, tem que jogar. Mesmo sendo o menos badalado por ser da casa e tudo, mas é ele que tem maior imposição naquele espaço do campo para mim. Ah, sem dúvida. Eu promoveria uma mudança bem grande no time. Mudaria bastante gente, chamaria até uma galera do Sub-20 para jogar, sinceramente. Porque eu acho que a torcida perdeu a paciência de vez com o time do Flamengo. Mas diz aí, Vitão, quais jogadores você colocaria ali? Qual seria a sua escalação para começar o jogo? Eu confesso que não mudaria drasticamente assim pela própria responsabilidade que é acabar jogando nos que iam entrar. Né? O time tem que ter uma coisa chamada vergonha na cara. Eles têm que ter. Eles são jogadores, né? Que eu posso falar isso tranquilamente, João, porque eu dou tanto apoio quando eu faço minhas lives, meus vídeos, que eu sou chamado de passador de pano, como eu já disse. Eles têm que ter vergonha na cara e falar, gente, parou, tudo que aconteceu até aqui tem que parar. Nós temos que vencer 2 jogos, porque hoje amanhã não precisa nem vencer para estar na final. Nós temos que vencer 2 jogos para ter um título de relevância, que dá uma premiação alta para o clube, que salvaria a temporada. Vamos pensar assim. Então, e tem um outro detalhe importante, viu, Vitão? Além de tudo isso que você está falando, garante uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Porque do jeito que anda aí o Flamengo, está ameaçado cair lá para aquela pré lá, que é um terror, hein? Exatamente. Só para fechar, com relação ao time, como eu falei, não mudaria tanto, mas eu tiraria alguns jogadores que estão demonstrando, eu não vou dizer má vontade, mas estão muito mal e abrindo margem para ideias, né? Então eu tiraria ali uns 3 ou 4, tiraria na linha de zaga, não colocaria, não sei como é que vai ser, eu não colocaria o Davi Luiz. Gosto do jogador, não acho que ele faça nada de propósito, mas estão pegando muito no pé dele, então pode ser que ele acabe comprometendo, né, de alguma maneira. O Everton Ribeiro, acho que eu daria uma moral para começar com o Luiz Araújo por ali, pelo lado direito, que entrou bem no último jogo. Né? No mais, eu jogaria ainda com o Gabriel, Bruno Henrique, com a Arrascaeta, Vitor Hugo no meio. Thiago Maia não foi mal nesses jogos que a gente sofreu agora. Não é que ele não foi mal, né? Todo mundo foi mal. Mas ele escapou muito no jogo contra o Olímpia, muita vontade, muita garra, disputando bola. Coisa que eu só vi nele naquele jogo. Não vi mais ninguém. E agora contra o São Paulo ele também estava um pouco bem. Então acho que eu manteria ali. De repente ia com o Thiago Maia e Vitor Hugo entre os dois. Na meiuca ali? Na meiuca? Na meiuca. Arrascaeta e
e o... Não sei se manteria Gerson ou não, mas eu acho que botava o Luiz Araújo com Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, e a linha de zaga formava daquele jeito lá. O Varela não tem jeito, a não ser que o Mateuzinho esteja bem. Tá? Mas deve ser o Varela mesmo. Fabrício, Léo Pereira e o Ayrton. Né? E no gol? Matheus Cunha ou Rossi? Matheus Cunha, não acho hora de mudar, não. O Matheus veio até aqui. Ele falhou, mas veio até aqui. Imagina se escala o Rossi agora, ele falha de cara. Aí já queimou mais um goleiro, entendeu? Ele não joga desde maio, o Rossi, hein? Foi o último jogo dele, foi em maio, lá pelo Al Nassr. Você mudaria o goleiro, Kleber? Olha, o Rossi é um goleiro mais experiente que o Matheus Cunha, né? Então, eu acho que ele deveria ganhar oportunidades. Ele é um jogador que já jogou muitos jogos grandes, em maior quantidade que o Matheus Cunha, mas talvez só por causa dessa inatividade, acho que deveria pensar bem, né? Avaliar bem a comissão técnica para ver se vai colocar ele ou não, né? Mas ele deveria ganhar oportunidade, né? E eu acho que o Matheus Cunha, ele resolveu um grande problema nosso, que eram as falhas que o Santos estava apresentando, mas ele não está jogando no nível que um time como o Flamengo mereceria, né? A gente vê a bola vai no gol do Palmeiras, o Everton vai lá e defende as bolas difíceis, a bola até no Vasco, o cara vai lá e defende, no Botafogo, e no Flamengo, o Flamengo ele não tem esse goleiro para pegar bolas difíceis igual outros times têm, né? O Matheus é uma pena, porque ele vinha muito bem até o jogo com o Olímpia, né? Aí aquele jogo do Olímpia ali realmente foi pesado demais para ele, e no jogo contra o São Paulo a gente já viu um Matheus diferente, né? Carregando já o peso da eliminação da Libertadores da América. Rapaz, eu acho que eu ia arrumar problema no vestiário do Flamengo, se eu fosse treinador. Ia dar problema lá, ia ter que andar com segurança. Porque eu ia falar para o Gabi, histórico Gabigol, né? Quando a gente lembra de Gabigol, o que a gente pensa? Incrível, épico, memorável, 23 de novembro de 2019, né? Depois, agora, o gol do tricampeonato da Libertadores, lá estava ele de novo para fazer gol, o maior artilheiro brasileiro na Libertadores, o pai da Libertadores da América, Gabriel Barbosa. Porém, ele não está jogando bulhufas, hein? E eu não sei não, hein, se o São Paulo é meio louco, hein? Eu não sei não se ele chamou o Pedro para uma conversa 2 semanas depois da treta lá. Eu não sei não se ele vai botar o Pedro no lugar do Gabigol, mas é de início, hein? Não se surpreendam se acontecer isso, viu, meus amigos? O que vocês acham da ideia, hein? O Vitão abriu os olhos, hein? Porque... Não sei, mas já pensou aí que implode de vez o vestiário? Gabigol no banco amanhã, já pensou, Vitão? Mas assim, eu tenho umas coisas, inclusive, João, você vai descobrir ao longo da live, porque vão falar com certeza que me chamam de Gabizete, né? E o que acontece? Você é fã do Gabi, Não, mas eu acho que rubro-negro não é. Rubro-negro não é uma rubro-negro que não é fã do Gabigol? Tem? Pior que consegue ter, João. É meio incrível para mim, mas tem. Rapaz, que loucura, hein? Respeitando as opiniões de todos, você pode criticar o jogar de hoje, tá jogando mal, não sei o quê. Mas tem 2 coisas que eu falo do Gabigol sempre. Uma é que não há jogador mais decisivo que ele no Flamengo há muitos anos, tá? Não vou nem dizer quando eu lembro, quando teve. E outra, a minha visão a respeito dele. É um jogador que tem dedicação total o tempo todo quando está em campo. Corre o tempo todo. Pode jogar mal, mas não para de correr. Quanto São Paulo mesmo, tentou pela esquerda, tentou pela direita, vai por dentro, bate escanteio, reclama com o juiz, briga com o Dorival porque teve a falta no beijinho e tal. Então, assim, é um cara que está sempre querendo ganhar. E mesmo tendo falhas, eu não consigo hoje encontrar alguém, não tenho problema em ele ir para o banco, Arrascaeta ir para o banco nenhum. Acho que todo jogador, se tiver aqui, que vá. Mas hoje eu não vejo na formação do Flamengo um jogador que justificaria começar um jogo decisivo sem todo esse pacote que o Gabigol te oferece, que eu falei da personalidade, de cobrar o adversário, de entrar na cabeça do adversário, essas coisas todas, além de poder fazer gol, claro, e assistências como faz, não tem ninguém para fazer. O Pedro, se jogar, muita gente, na minha visão também, é claro, respeito todo mundo, confunde muito a história de Pedro e Gabigol. O Pedro não depende de ter o Gabigol para jogar. O Pedro só ganhou o que ganhou no Flamengo, o espaço que ganhou, pela qualidade dele, mas pela ausência do Bruno Henrique no ano passado.
Se o Bruno Henrique não se machucasse, não tinha Pedro e Gabigol. Teria de novo Gabigol e Bruno Henrique, até que um dos dois estivesse muito mal. Então, quando você tem Gabigol e Bruno Henrique, são jogadores que se completam de verdade no campo. Pedro e Gabigol, o Gabigol ajudou a se completarem muito no ano passado. E Pedro e Bruno Henrique não se completam, não dá. Os dois vão querer ocupar o mesmo espaço na área, os dois vão querer voltar na mesma direção. Quer dizer, o Pedro mal volta, né? Vocês viram o Davidson explicando onde o Cuiabá atuou em cima da marcação do Pedro. Que o Pedro tem qualidade para fazer gol, a gente sabe. Mas eu não tiraria não, João. Se é para resumir, não falar muito, tiraria o Gabriel não. Jogo decisivo assim não. Pode falar. Talvez eu daria umas... se eu tô achando que ele não tá muito bem, chega no Brasileiro, vem cá, meu filho, senta aqui, vai jogar o outro para tu tomar um banquinho, porque ele não gosta, nem o jogador gosta. Né? Claro. É uma coisa muito da característica do ser humano, né? Porque tem gente... Porque esse grupo do Flamengo é um grupo vencedor, indiscutivelmente, mas é um grupo também que vai demonstrando ser acomodado. E a acomodação não é uma característica dos grandes vencedores. E nós temos aí 2 exemplos, né, dos maiores vencedores do futebol nos últimos 20 anos, o que eles estão fazendo. Cristiano Ronaldo, lá na Liga da Arábia Saudita, e o Messi, na Liga dos Estados Unidos, eles, com muito mais dinheiro do que todos os outros jogadores de futebol do planeta, e com muito mais títulos do que todos os outros jogadores de futebol do planeta, eles estão jogando lá, no final de carreira, como se fossem iniciantes. Quer dizer, os caras querem mais. Eles vão morrer assim. Eu tenho dinheiro, eu tenho taça, eu tenho Champions, eu tenho Copa do Mundo, eu tenho Eurocopa, mas eu quero chegar aqui na Arábia, eu estou jogando na Arábia, eu quero ser o campeão da Arábia. Eu estou jogando nos Estados Unidos, eu quero ser o campeão dos Estados Unidos. Ou seja, eu acho que isso é um grande exemplo e contrasta, doutor Kleber, com esse elenco do Flamengo, com tudo que o Vitão falou aí. Ganhamos a Libertadores 2 vezes, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos o Brasileiro, que legal. Mas já ganhamos. Hein, doutor? E, assim, a gente vê a curto prazo aqui, mas isso que está acontecendo hoje já vem acontecendo há muitos anos. Porque, não sei se vocês também lembram, uma outra coisa que eu achei interessante, não sei se era o Dome, o técnico, ou o Renato Gaúcho. Teve um jogo do Flamengo que foram entrevistar o Arrascaeta, e o Arrascaeta tava pé da vida com o time. Ele, lembra que ele falou? Assim não vai dar. Assim não vai dar. E porque ele estava indignado com a acomodação do time. Tá? Então... eu acho que agora é o ápice, né, de tudo que vem acontecendo desde 2019. Mas isso já vem acontecendo há muitos anos. Eu tenho a impressão de que estamos chegando ao final de um ciclo histórico no Flamengo. É uma geração que poderia ser ainda mais vitoriosa do que ela é, hein? Agora, esses jogadores aí, esse grupo, ele é um caso à parte na história do Flamengo, né? Nós nunca vimos uma equipe tão qualificada, mas ao mesmo tempo, em muitos momentos, mostrar tanto desinteresse em jogar como essa equipe do Flamengo, né? Eu confesso que nem os piores times do Flamengo que eu vi na minha vida, eu sempre vi o Flamengo com jogadores lutando, sempre, mesmo nos períodos de dificuldade, com times limitados, mas o Flamengo sempre teve a raça, o amor, a paixão, tanto é que é um slogan na torcida, como a sua característica. E este time, ele está afrontando a história do Flamengo com esse comportamento. É algo realmente que eu não me lembro de ver um time do Flamengo, seja bom ou seja ruim, jogando dessa maneira, né? Então isso me deixa um pouco indeciso, mas eu acredito que a pressão no Flamengo é tão grande, e nesses momentos a história do Flamengo mostra que o clube dá a volta por cima, que o Flamengo vai vencer também, e eu fecho o placar de 2-0 com o Vitão. Então tá aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, tá aí o João Guilherme dando o palpite dele também. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, torcer pro Flamengo
fazer uma excelente partida e virar essa página dessa crise e tentar aí conquistar a Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Lembrando a vocês que hoje nós vamos trazer aqui no nosso canal Meu Mengão React o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado no canal, vai rapidinho, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui, muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.